Após 4 anos de esforços e dedicação, chega o esperado trabalho de conclusão de curso para as alunas que apresentaram o Clique Memória. Com a ideia de apresentar um impresso, os alunos decidiram contar a história do fotojornalismo em um grande jornal prudentino, o Oeste Notícias, em 1995. A expectativa e o nervosismo foram um grande desafio. Eu sou Kelly Melo, essa é a Janaína Soares, a Silvia Nakamura, Cristiane Torres e a Emília Jaquiara. Aqui na FACOP ainda não tem nenhum estudo aprofundado em fotojornalismo. Então o nosso projeto ele vai servir de base para que futuras pesquisas sejam realizadas na área de fotojornalismo, para que esse tema seja um pouco mais aprofundado. Nós tivemos conhecimento de que havia um interesse em se pesquisar nessa área. E nós tínhamos muito interesse em jornal impresso. Jornal impresso é uma coisa que nós gostamos, todas do grupo gostamos, e fotografia também. E nós vimos que não tinha muita coisa nessa área, né? Então nós começamos com uma ideia e depois essa ideia foi modificando, até chegar no que a gente conseguiu fazer. Nós do grupo, a gente sempre teve a vontade de fazer na época a gente queria fazer um TCC voltado para impresso, a gente sempre gostou de impresso. E aí, quando foi chegando próximo do final de faculdade, a professora Gisele sugeriu para a gente fazer algo no tema, que era algo que ainda não tinha sido estudado aqui na FACOP. E ela também indicou que o Oeste Notícias ele foi um jornal que teve aqui na cidade que praticou essa área do jornalismo. Então, por isso que a gente focou nessa parte, aí já juntou o impresso, fotojornalismo, aí ficou esse resultado maravilhoso do TCC. Nós, quando fizemos a análise das fotografias, nós não temos aquela prática técnica de fazer a análise dentro da fotografia. Mas assim, tudo aquilo que nós estudamos, que nós procuramos saber, por exemplo, como os planos e tudo, para a gente ter aquelas análises técnicas, nós tivemos conhecimento de como que eles faziam a foto para chamar a atenção, por exemplo, numa foto de capa. O grupo fez o trabalho em formato tabloide e retratou um pouco da história do fotojornalismo local, através de entrevistas com editores-chefes da época. Um deles foi o professor Paulo Miguel, que pôde relembrar situações vividas com ele no jornal. A finalidade de informar, utilizar a combinação de fotografia e texto. E fui quem plantei o fotojornalismo no Oeste, junto daí dirigi outros fotógrafos. Eu fui chefe de uma editoria, né, que é a editoria de fotografia. Então foi uma delícia, porque isso já estava meio esquecido na minha história e me trouxe boas lembranças. Segundo a banca e orientadora, o trabalho foi de suma importância por se tratar de um resgate do fotojornalismo, pois elas se aprofundaram em uma pesquisa pouco feita na FACOP. O desenvolvimento do trabalho delas foi bastante difícil. Haja vista que na fotografia existe pouco material de referência, no fotojornalismo menos ainda, então elas tiveram que cavucar bastante para conseguir referências teóricas para o levantamento das informações mínimas necessárias para poder ter uma compreensão do fotojornalismo e aí sim fazer a pesquisa. Acho que o primeiro motivo para ele fomentar a pesquisa é justamente por tratar de uma área que não tem muita pesquisa na FACOP. Então, quando as pessoas veem, né, os alunos veem que é um trabalho que tem pouca pesquisa, que ficou legal, que ficou bacana, super elogiado, eu acho que isso é bem importante e ajuda sim a fomentar a pesquisa nessa área. Foi muito gratificante, primeiro pela temática, né, que é uma coisa que não tinha nenhum estudo aqui na FACOP referente ao fotojornalismo aqui em Presidente Prudente. Então, assim, foi muito gratificante, foi difícil, né, desafiador. Acho que quando um grupo é grande, então começa a ter muitos atritos, mas assim, conseguiu superar, deu tudo certo, porque sempre dá tudo certo no final, só ter um pouquinho de paciência e estamos muito felizes com o resultado. Apesar de muitas dificuldades durante a trajetória do TCC, todas do grupo pularam as barreiras e chegaram até o fim. O maior desafio foi encontrar conteúdo para fundamentar a pesquisa, né? Porque a gente teve muita dificuldade de encontrar documento que falasse sobre o fotojornalismo aqui na região. Principalmente pela falta de informação sobre o Oeste Notícias, também pelos conflitos que tivemos no grupo. A gente, quando faz jornalismo, passa a ver as coisas de um outro lado, de uma outra forma, de uma forma mais ampla, mais prazerosa até mesmo de ver uma foto no jornal, de ler o texto de um jornal. O público presente recebeu uma cópia do jornal impresso
e pôde ver pessoalmente toda a história. Para a família e amigos, aquele jornal simbolizava a vitória. A mesma coisa que ela sentia, eu sentia também. Às vezes eu chorava escondido, porque eu tinha que dar força para ela. Então, se eu fosse chorar, eu ia mostrar que ela estava fraca. Ela sempre foi uma pessoa muito boa, muito estudiosa. Ela gosta de ir a fundo, tudo que ela vai fazer, ela gosta de chegar ao fim. É um extremo orgulho, de verdade, porque eu sei o que é exatamente passar por isso que elas passaram e ver elas aqui nessa emoção, né, nesse momento dessa fase, né, da formatura, enfim. Para mim é alegria e muito orgulho por elas. Desde pequena, né, a gente via que ela gostava muito de assistir os jornais, né, os telejornais, e a gente incentivou. Assim, se quer, faz, né, vai atrás. Depois de toda a tensão, o decreto final foi dado e a sensação foi emocionante. Vocês estão aprovados. Muito feliz porque depois de tantas brigas é uma realização. Realmente, assim, vale a pena mesmo. E pra mim, isso foi um aprendizado que eu vou levar pro resto da minha vida. E ver que a luta, né, desses 4 anos, né, ela conseguiu superar. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus, né, e a força que a gente pôde passar para ela, que Deus nos ajudou, que a gente conseguiu formar ela. Eu fico sempre muito feliz, agradeço primeiramente a Deus e sempre eu sou uma pessoa que eu tenho muito amor a Deus e a ela também. Ela sempre foi uma pessoa especial para mim. Ver a emoção dela durante e agora foi inexplicável.